E agora, pessoal, como eu tinha dito a vocês, eu ia destinar um vídeo só para explicar sobre a assistência de enfermagem na administração dos quimioterápicos. Como eu havia dito a vocês no início da aula, nós podemos ter alguma oportunidade de trabalho, de sermos chamados ou selecionados para atuar no centro oncológico, né, num hospital de referência para oncologia, e podemos sim estar trabalhando na ala de quimioterapia, administrando esses medicamentos, que nós conhecemos um pouco mais sobre eles no outro vídeo. E agora eu vou falar especificamente sobre cuidados de enfermagem na administração e no preparo dos quimioterápicos. A primeira coisa é que o técnico de enfermagem ele deve conferir a assinatura do termo de consentimento informado. Todo paciente que faz quimioterapia é um paciente oncológico, ou ele ou o representante legal deles, no caso se for um paciente menor de idade, vai assinar um termo de consentimento autorizando que seja submetido à quimioterapia. Nenhum paciente oncológico faz a quimioterapia sem assinar esse termo. Por mais que tenha a prescrição médica, mas a quimioterapia ela é somente administrada com o consentimento livre e esclarecido do paciente. Então, a primeira coisa, chegou o paciente para receber aquela sessão de quimioterapia, o profissional deve conferir e verificar a assinatura do termo, ou do paciente ou de seu representante legal. A segunda coisa é preparar o cliente em relação ao acesso venoso. Se essa quimioterapia for administrada pela via endovenosa, que a gente viu que por essa via é uma quimioterapia geral, né, generalizada, então devemos preparar esse paciente, já devemos puncionar um acesso venoso, que é por onde vai ser administrada aquela quimioterapia. Também devemos garantir hidratação adequada desse paciente. Normalmente se recomenda que antes de iniciar a sessão de quimioterapia, esse paciente tome muitos líquidos por via oral, né? Faça a ingestão de líquidos. Se for o caso também, poderá ser prescrito um outro acesso venoso nesse paciente com um cristalóide, ou seja, um soro ali para que esse paciente possa receber uma infusão venosa que fica gotejando, então para hidratar melhor esse paciente. Mas aqui vocês saibam que o acesso da quimioterapia ele deve ser exclusivo só para a administração da quimioterapia. Não deve ser feito nenhum soro, nem antes nem após o procedimento de quimioterapia naquele mesmo acesso, certo? Mas a questão da hidratação do paciente ela é muito importante nesse momento da sessão de quimioterapia. Deve-se também ser feito o início do balanço hídrico, ou seja, no início da sessão de quimioterapia, quanto esse paciente eliminou de urina e ao final daquela sessão, quanto ele também eliminou de urina. Se for um paciente que esteja fazendo quimioterapia e tem ali uma sonda vesical, que é por onde ele elimina a urina, a excreta de urina, então a gente deve promover esse balanço hidroeletrolítico ali da bolsa coletora de urina, para saber quanto esse paciente ingeriu de líquidos e o quanto ele eliminou. Controle da diurese e de outras medidas. Então, devemos verificar na diurese do paciente essa eliminação urinária, a coloração da urina, o aspecto, a presença de grumos ou de raios de sangue, porque esses são alguns efeitos colaterais que a quimioterapia promove. São alterações na diurese, então nós devemos verificar qualquer alteração com relação à coloração, aspecto e quantidade dessa urina desse nosso paciente. Depois, verificar a legibilidade dos registros, conferir o nome completo do paciente e a matrícula dele, a assinatura do médico, né, na prescrição, porque, obviamente, antes da gente aplicar um quimioterápico, a gente deve verificar a prescrição médica para a gente ver qual é o tipo do quimioterápico, qual é o tipo de droga que esse paciente vai receber, o carimbo do médico e também o CRM do médico. E o protocolo, que existe um protocolo que toda instituição oncológica
estabelece um protocolo para ser seguido na questão dos cuidados na quimioterapia do paciente. Aí receber do setor de farmácia os quimioterápicos diluídos ou comprimidos fracionados. Existem quimioterapias que são pela via endovenosa, como a gente viu. Existem quimioterapias que são aplicadas nos sítios de aplicação quimioterápicos, ou seja, naquelas vias que a gente viu, né, intratecal, é quando precisa administrar a quimioterapia no próprio local onde o tumor está ali se desenvolvendo, que é para poder essa quimioterapia alcançar esses sítios. Só que essas quimioterapias que são administradas nesses sítios cancerígenos e também pela via arterial, no acesso arterial central, esse tipo de procedimento não é feito pelo técnico de enfermagem, é feito pelo médico ou por um enfermeiro habilitado. Nós, no caso vocês, técnicos de enfermagem, são habilitados para administrar a quimioterapia normal, né, pela via venosa ou então em comprimidos, que são os mais simples de administrar. Mas aí receber do setor de farmácia esse medicamento, conferir se é o medicamento correto, com a prescrição do médico, você confere na prescrição e na caixinha ou no rótulo do quimioterápico. Transportar os quimioterápicos em caixas térmicas apropriadas. Existem caixas térmicas com, no caso, essas caixas térmicas elas servem para manter a temperatura adequada do quimioterápico, então você tem que verificar ali o termômetro para ver se aquela temperatura está adequada para o transporte do quimioterápico, verificar se essa caixa térmica está bem vedada, se não houve violação no frasco do medicamento. Todos os cuidados que a gente tem para se administrar outro medicamento comum, também devemos ter para com os quimioterápicos. Separar os materiais necessários. Por exemplo, para você administrar uma quimioterapia endovenosa, você vai precisar puncionar a veia do paciente. Então você tem que preparar um material de punção ali, não é? É o scalp, o gelco, o equipo, esparadrapo, algodão, álcool para fazer a antisepsia. Então tudo isso tem que se atentar para reunir todo esse material no preparo do material para que vai ser utilizado no paciente. Utilizar EPIs, então a gente nunca punciona um paciente sem luvas. E também nos centros de oncologia a gente recomenda outros equipamentos de proteção individual, como por exemplo máscara, óculos de proteção, outros equipamentos de proteção individual. A gente nunca punciona um paciente sem luvas, até mesmo para a nossa própria proteção e biossegurança. Avental também deve ser utilizado, pois estamos lidando aí com pacientes oncológicos, ou seja, não deixa de ser um procedimento complexo. Identificação correta do cliente, então para eu identificar pelo nome, pela idade, pelo sexo, todos os dados do paciente estarão contidos ali naquela ficha dele, no prontuário dele. Então a gente confere todos esses dados antes da aplicação do quimioterápico. Orientar ao cliente e acompanhante sobre efeitos colaterais é muito comum. Então, o paciente que sofre de que está sendo submetido a uma quimioterapia, ele pode ter efeitos colaterais diversos, como vômitos, náuseas, que é aquele enjoo, vontade de vomitar, tremores, taquicardia, pode haver um aceleramento no coração por causa da quimioterapia, pode haver sensação de mal-estar, visão turva ou escurecida, a vista do paciente pode começar a querer escurecer. Isso faz parte dos efeitos colaterais da quimioterapia. E nós, enquanto profissionais de saúde, que estamos lidando com esses pacientes, devemos explicar tanto ao paciente como ao acompanhante sobre esses eventuais efeitos colaterais. E que esse paciente ele possa comunicar qualquer reação adversa, qualquer coisa que ele vier a sentir no momento da sessão da quimioterapia, ele precisa comunicar a nós,
o que está sentindo, para que possa haver ali uma intervenção com relação àqueles efeitos colaterais. E a gente também orienta o nosso paciente sobre autocuidado, que esse paciente realmente promova o seu autocuidado em casa, que ele possa, quando voltar para a sua casa, depois da sessão de quimioterapia, ele possa manter uma série de cuidados básicos para o paciente que fez a quimioterapia. Fornecer o manual do paciente quimioterápico para instruções. Então, a maioria dos centros de oncologia já disponibilizam de um manualzinho educativo, onde esse paciente leva esse manual para casa, ele lê esse manual com instruções importantes sobre o autocuidado, sobre como ele se proteger de acidentes domésticos, se houver alguma reação adversa, por exemplo, da quimioterapia, que esse paciente, o que ele vai fazer se ele estiver em casa, se ele estiver sozinho. Então, esse manual ele é muito importante para o paciente oncológico. A gente deve fornecer esse manual para ele. Administrar antieméticos prescritos, porque a gente viu que um dos efeitos colaterais da quimioterapia são os vômitos e as náuseas. Então, normalmente, junto com a prescrição da quimioterapia, o médico já prescreve também um antiemético, é um medicamento para vômito, caso o paciente apresente esses sintomas. Administrar os medicamentos adjuvantes e pré-medicações. Então, antes mesmo de administrar a quimioterapia, existem prescritos também outros medicamentos que eles atuam como adjuvantes, ou seja, como complementares à quimioterapia, para favorecer o bem-estar do paciente. Esses medicamentos eles são administrados para que o paciente se sinta bem no momento da quimioterapia. Monitorar o cliente durante a infusão. Então, no momento que está infundindo ali a quimioterapia, devo monitorar ele, observar as reações, observar se ele está relatando dor, ou se ele está fazendo aquela carazinha de quem está com dor. Então, tudo isso a gente observa. Se houver reação à droga, suspender a infusão. Então, o paciente desenvolveu alguma reação alérgica. Por exemplo, surgimento de alergias, de eritemas na pele, ou vômitos, ou alguma outra reação alérgica. A gente deve suspender imediatamente a quimioterapia e comunicar ao médico para que ele possa fazer uma nova prescrição. Solicitar avaliação médica, então esse médico, se houver alguma reação alérgica ou algum evento colateral, a gente comunica ao médico, o médico vem imediatamente, avalia esse paciente, faz o registro em prontuário e direciona novas condutas frente àquele paciente. E registrar o procedimento. Tudo que nós fazemos na unidade de oncologia não é diferente. Tudo que nós fazemos deve ser registrado em prontuário, até mesmo para o próprio respaldo do profissional de saúde que está ali lidando com aquele paciente. Então, o que é que a gente registra no prontuário? O volume que foi infundido da quimioterapia, quantos ml, quantas ampolas. No caso de quimioterapia por via oral, quantos comprimidos, qual o tipo de comprimido, qual o tipo de ampola para infusão venosa. E também registramos o balanço hídrico do paciente. É aquilo que eu falei no início. Quanto o paciente ingeriu de líquidos e quanto ele eliminou na diurese. E por último, descartar os materiais com resíduos químicos. Tudo aquilo que a gente utiliza, que restou de lixo, digamos assim, as ampolas, né, que foram utilizadas, algum comprimido que foi perdido ali na hora que a gente foi administrar, caiu no chão. Então a gente tem que saber como descartar da maneira apropriada, fazer o descarte dessas substâncias, porque não deixam de ser substâncias potencialmente perigosas, né? Então devem ser descartadas em local adequado. E na questão das punções venosas, quando a gente encerra a sessão de quimioterapia, a gente deve saber aonde descartar no local apropriado, que seria o descartex daquele material biológico e contaminante que foi utilizado no paciente. E devolver o quimioterápico ao setor de farmácia. Porque às vezes nós não utilizamos todo o quimioterápico, às vezes ainda sobra aquela medicação na ampola, então a gente tem que devolver ao setor da farmácia para ser ali estocado. Todos esses foram os cuidados de enfermagem que eu citei a vocês, que deve ser feito no momento da quimioterapia, mas esse trabalho de quimioterapia não se restringe somente ao centro
oncológico. Por isso que nós devemos orientar esse nosso paciente sobre os autocuidados domésticos e também orientamos ao acompanhante dele, ao cuidador dele, para que em casa esses cuidados possam ser continuados, certo? Bom, gente, encerramos a aula de hoje. Tem o trabalhinho que vocês vão responder ao questionário, vai valer nota, uma das pontuações para atribuir a média de vocês. Então, respondam o exercício, enviem para mim e até a nossa próxima aula. Obrigado a todos.